Deus, nosso Pai, nós te agradecemos mais uma vez pela permissão de Deus trazendo a tua presença no teu santo templo, Senhor. Somos gratos a Deus pelo fôlego da vida, por esse desejo, Senhor, e essa alegria que o Senhor colocou no nosso coração de te adorar, Senhor. Que os céus desta manhã estejam em festa, Pai, por nos receber na sua presença. Que o Espírito Santo, Senhor, esteja passeando no nosso meio, nesse tempo, ministrando cada mente, cada coração, Pai. E que as palavras da minha boca sejam agradáveis, Pai, na tua presença. E que o Senhor possa ministrar sobre a tua igreja, a tua palavra. E que elas não venham sair daqui da mesma forma que entraram. Faz algo novo, Pai. Coloca alegria no coração de cada um, porque a tua alegria é a nossa força. Acionamos, Pai Santo, te agradecendo com a certeza de que o Senhor está aqui. Que coisas novas e maravilhosas vão acontecer para a glória do teu nome. Vidas possam ser curadas, Pai, nesta manhã, das enfermidades físicas, enfermidades espirituais. Vidas possam ser libertas, transformadas. Que haja avivamento no coração indestrutível, a tua alegria, Pai. Que portas possam se abrir para aqueles que estão precisando de uma porta de emprego, Pai. Que relacionamentos familiares possam ser restaurados, Pai, para a glória do teu nome. Que a tua igreja santa, Pai, possa viver nesse momento maravilhoso e sair daquela certeza, Senhor, de que vivemos um encontro contigo e que ouvimos a tua voz. Fala, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Mais uma vez eu quero saudar os amados com a preciosa graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. É motivo de alegria na terra, e é motivo de regozijo no céu, porque a palavra de Deus diz que há uma festa no céu por um só pecador que se arrepende. E aqui temos muitos e muitos pecadores arrependidos, remidos, lavados pelo sangue de Jesus. O texto que nós lemos nessa manhã, irmãos, no livro do Evangelho de Jesus escrito por Lucas, o apóstolo Lucas, o versículo 19 até o versículo 24 vai dizer assim, queridos: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho, vinho fino, e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão, fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Esse ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. Oh, aleluia! O rico também morreu, foi sepultado. O Hades, quando ele estava sendo atormentado, ele olhou para cima. Amém? Amém. Olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. E então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Até aqui. Misericórdia. E o tema, irmão, dessa mensagem é uma pergunta para a igreja. É uma pergunta para você que ouve: aonde você quer passar a sua eternidade? No Hades, no inferno ou no céu? Essa história,
irmão, é uma parábola que Jesus conta, né? Falando aqui sobre o rico e Lázaro, o menino. Ela narra a história, irmão, de um homem rico que vivia no luxo, na riqueza, e ignorava a pobreza daqueles que mendigavam, como Lázaro, que vivia ali à sua volta. Mas veio a morte. E na morte, irmão, toda essa situação ela será invertida. A situação se inverte. Agora Lázaro está ali no céu, no seio de Abraão. E aquele homem se encontra agora em um lugar de tormento. A mensagem principal desta mensagem é que ela vem trazer para nós um alerta. Amém? Amém. Ela vem trazer para nós uma grande alerta sobre a indiferença, sobre a inversão dos valores. Ela vem nos ensinar, irmãos, e nos alertar, nos abrir os olhos, como costumamos dizer, para que vivamos, irmãos, uma vida digna, uma vida de simplicidade, mas uma vida sendo dirigida pela palavra de Deus. Ela nos ensina, irmão, que devemos viver cuidando das nossas vidas aqui sim, procurando o melhor que puder, viver uma vida digna, confortável, mas porém, irmão, com os pés na terra, mas com o pensamento nos céus. Isso quer dizer, lembrando que tudo isso aqui é transitório, que tudo isso vai passar. A única coisa que não passa, como a palavra de Deus diz, é a própria palavra de Deus, porque ela permanece para sempre. A igreja passa, a juventude passa, a beleza passa, mas as promessas de Deus na vida do seu povo, essa permanece para sempre. É isso, irmãos, que essa mensagem ela vem nos trazer esse alerta, para que vivamos aqui na terra, os pés no chão, mas com a mente no céu, confiando plenamente nas promessas de Jesus. Amém? Amém. Essa mensagem é isso que nós vamos refletir. Como é que nós estamos vivendo como cristãos? Como é que nós estamos vivendo como igreja do Senhor Jesus nos dias atuais? Qual é a nossa mensagem para o mundo? Como estamos nos comportando como os verdadeiros servos e servos de Deus? Como está a nossa prática diária de amor por que recebemos? Será que nós estamos dando esse amor? Será que nós estamos transmitindo esse amor? Será que nós estamos nos preocupando com as vidas que estão lá fora? Será que estamos pregando o Evangelho de Jesus, o Evangelho de salvação? Mas precisamos também dizer que para viver esse Evangelho é preciso renunciar a mim. Amém, irmãos? Amém. Olha, querido, as soluções confortáveis em que as igrejas denominadas evangélicas
As igrejas que dizem ser evangélicas estão vivendo nos dias atuais tem sido, de certa forma, lamentável aos olhos do Senhor. Alguns irmãos estão pregando o Evangelho de Jesus Cristo pela metade. Alguns irmãos, elas estão pregando o Evangelho simplesmente para agradar, mas não para converter, não para salvar. Estão assim, de certa forma, irmão, mercadejando a palavra de Deus. Ninguém quer pregar uma mensagem como essa. Ninguém quer falar mais do inferno. Ninguém quer falar mais de salvação. Ninguém quer pregar uma mensagem, irmãos, que venha causar escândalo. E eu tenho visto algumas pessoas, alguns pastores, pegam a palavra do Evangelho e eles dizem assim, misericórdia. Mas o apóstolo Paulo, irmãos, ele diz ali na sua primeira carta ao Coríntios, no capítulo 1, no versículo 18, certamente a palavra de Deus é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Aleluia. Não podemos, irmãos, nos omitir diante do pecado. Não podemos, irmãos, nos omitir diante daquilo que não é correto. Não podemos, irmãos, nos misturar com o modismo desse mundo. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Aleluia. Glória a Deus. Olha, queridos, estão buscando uma estratégia para atrair o mundo para dentro da igreja. Aí sim, irmão, aí vai uma misericórdia. A igreja do Senhor não, irmão. Nós precisamos sim levar a igreja do Senhor para o mundo, fazendo missão, fazendo evangelização, pregando o Evangelho a toda criatura e mostrando o porquê, irmão. Nós somos diferentes. É para isso que fomos chamados, irmãos. O mundo já está maligno. Não poderemos deixar as coisas do mundo entrar na igreja do Senhor. A igreja do Senhor é santa. Amém? Amém. Estou pintando, irmão, as igrejas de várias cores, tornando o altar do Senhor em verdadeiros palcos. Aí também vale uma misericórdia. Misericórdia. Sabe por quê, irmãos? A igreja do Senhor Jesus é imaculada. Ela é santa, ela é linda, ela é gloriosa, ela não precisa de enfeites, não, irmão. A maior joia que enfeita o altar do Senhor é a presença do nosso Deus, do nosso meio. Aleluia. Aleluia. É por isso que vemos, irmãos, muitas igrejas grandes, bonitas, cheias, mas vazia do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Vazias, irmãos. As pessoas entram e saem. Muitas vezes não dão nem um aperto de mão. Muitas vezes não dão nem uma paz do Senhor. Muitas vezes não dão um abraço. Aleluia. Uma igreja que não tem o amor de Cristo não tem a presença de Cristo. Amém? Amém. Olha, irmão, o Evangelho de Jesus Cristo é simples. É um Evangelho simples de amor, de renúncia. Mas estão por aí, irmão, pegando o Evangelho
disfarçado, que vem muito mais para divertir do que para salvar, do que para transformar, do que para perdoar e libertar os pecadores de pecados. Mas precisamos voltar à essência do Evangelho. Aleluia. Precisamos, irmãos, ensinar às pessoas o Evangelho de Jesus Cristo. Esse Evangelho de amor. Precisamos tirar do foco, irmão, das riquezas materiais. Porque esse Evangelho que estou pregando, irmão, só ensina as pessoas a ter tudo, a querer tudo, menos a querer ter uma vida eterna com Cristo. As pessoas estão pensando muito mais, irmãos, em querer ser e ter as coisas aqui na terra. Estão esquecendo das promessas de Jesus. A maior promessa que Ele pôde deixar para nós. E a certeza daqueles que o obedeceram, daqueles que viverem segundo a sua palavra, daqueles que buscar primeiro as coisas do céu. Promessa de que nada nos faltará. Promessa de que nunca estaremos só. E promessa de que as demais coisas, ei, Deus está falando de tudo mesmo. Tudo. Ele conhece a necessidade do seu povo. As demais coisas, Ele diz que não vai deixar faltar na tua vida. Mas você precisa estar com a sua mente no céu. Viver uma vida de obediência, viver uma vida na sua presença, viver uma vida aqui na terra, sabendo de que aqui Ele não vai deixar faltar nada, mas você fazendo planos para um dia se encontrar com o seu Criador. Aleluia. O Deus de tudo, o Deus que te dá vida, o Deus que te dá prosperidade. Porque quantos aqui já não são prósperos? Porque quantos que estão ouvindo essa mensagem já não são abastados de tudo? Porque tudo vem de ti, Senhor. Tudo vem de ti, Senhor. E nós precisamos, irmãos, urgentemente voltar a esse primeiro amor, voltar a ser essa igreja, voltar a pregar esse Evangelho, voltar a viver esse Evangelho. Aleluia. Aleluia. Precisamos pensar, irmãos. As palavras de Jesus que diz que foi para o céu preparar lugar para a sua igreja, para o seu povo descansar. Aleluia. Aqui nós não temos descanso, você já deve para ver. Aqui é uma luta após a outra. A promessa dele é de vida eterna, é de descanso eterno, mas aqui é luta, é aflição, mas tem de bom ânimo. Ele já venceu por cada um de nós. Ele já venceu por cada um de nós, amém? Amém. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Paulo mesmo disse, irmãos, na sua carta a João, capítulo 8, e o versículo 18, ele vai dizer: porque para mim eu tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não há de ser comparado com a glória a ser revelada em nós. Aleluia. Ei, segura a tua espada, as tuas dores, as tuas aflições, os teus problemas. Deus está preparando algo muito mais especial para a tua vida. Deus tem algo muito melhor. Deus tem algo, não é que seja maior, mas é muito melhor para você. Amém? Amém. Talvez o seu foco, talvez os seus olhos estão nas coisas grandes, mas Deus está te prometendo coisas melhores. Aleluia. Aleluia.
Estamos vivendo, irmão, um tempo em que as coisas estão se colocando no lugar das pessoas. Amém? Amém. Misericórdia. Misericórdia. As pessoas estão mais valorizando as coisas do que as pessoas. As pessoas estão valorizando, irmão, a sua conta bancária. As pessoas estão valorizando os seus carros de luxo, as suas casas. Enquanto as pessoas, assim como diz o texto dessa mensagem, Lázaro estava ali mendigando. Quantas vezes, irmãos, isso não pode ter acontecido conosco? Quantas vezes, irmãos, durante esse tempo não está acontecendo tantas pessoas ricas, enquanto tem tantas pessoas ali mendigando o pão? E nós não podemos ser, irmãos, como a palavra do bom samaritano, sermos crentes, sermos evangélicos, sermos de Deus e passarmos de lado, irmãos, despercebidos das coisas que estão acontecendo com pessoas que estão pedindo socorro. Nós somos a imagem de Deus revelada neste mundo, aleluia. Não podemos fugir disso, irmãos. O livro de Gênesis, no primeiro capítulo, no versículo 27, nós vamos ver que nós não fomos, ou não somos coisa do acaso, irmãos. Somos criatura, criado de Deus. O texto vai dizer que Deus criou o homem à sua imagem, e a imagem de Deus criou homem e mulher. Amém? Amém. Nós não somos pouca coisa. Nós somos criados por esse Deus poderoso. Somos criatura dele, somos a imagem dele. Cada pessoa, irmão, na terra, ela reflete um pouco da glória de Deus. Há um hino que diz: você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Amém, irmão? Amém. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Amém. Pedro disse, irmãos, na sua carta, que nós somos povo de Deus, raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém, irmãos? Amém. Então vocês têm que entender isso. Deus ama você. Você não é o que o mundo diz que você é. Não. Você é aquilo que Deus fez. Aleluia. Não tenha medo dessas profecias contrárias, de alguém dizer: está destruído, esse daí não tem mais jeito, esse aí não presta mais para nada. Não dê ouvido a essas profecias. Você é aquilo que Deus fez. Você não é, irmão, uma exceção em meio às suas imperfeições. Nós somos imperfeitos, somos falhos. Caímos em tentações, fazemos e dizemos, vivemos coisas que desagradam a Deus, mas Deus te ama. Aleluia. Ele vê beleza em você, apesar de tudo isso. Aleluia. Apesar de tudo isso, Deus vê um potencial incrível, porque foi Ele que te fez. Aleluia. Você é a imagem de Deus. E a palavra hoje é forte. Não mude aquilo que Deus fez de tão precioso na tua vida. Não dê lugar para que o mal entre. O Espírito de Deus é santo, é poderoso. Ele te ama, Ele tem ciúme de você. Aleluia. Não mude aquilo que Deus fez. Você é um bem precioso para Deus. Aleluia.
O mundo está perecendo e muitos não estão ouvindo essa mensagem. Muitos não estão ouvindo a pregação da palavra de Deus, a palavra verdadeira. Muitos estão dando ouvido a histórias. Muitos estão seguindo popstar. Mas a palavra de Deus é simples. A palavra de Deus é tão simples, irmãos. Uma palavra que ainda converte multidão. Uma palavra que ainda entra no coração do homem que transforma. É aquela que está lá no livro de Atos, no capítulo 3, no versículo 19, uma mensagem bem curtazinha, mas tão poderosa, que diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Essa palavra simples, irmãos, arrebatou milhares de pessoas. Essa palavra simples ainda tem força. Essa palavra simples sendo pregada, irmão, como o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo, ainda tem poder, ainda tem força de converter em nome de Jesus. Não precisamos enfeitar a palavra de Deus. Amém? Não precisamos, irmãos, enfeitar a igreja do Senhor. Não precisamos viver de acordo com os rumores do mundo, as fantasias do mundo. Olha, irmãos, no livro de João, capítulo 3, no versículo 5, o texto nos ensina, essa palavra de Jesus. Jesus respondeu e disse: em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aleluia. Aleluia. A palavra de Jesus, ele, Jesus diz: não te admire de eu te dizer que importa vos nascer de novo. Aleluia. Precisamos, irmãos, viver esse novo tempo, um evangelho que não é novo, é o evangelho de Jesus Cristo, mas precisamos viver um novo tempo na presença dele, um tempo de renovação, um tempo de restauração, um tempo em que o Espírito Santo de Deus possa fazer essa lavagem, um tempo em que possamos mergulhar nesta água, irmão, um tempo que precisamos para dizer: Senhor, eu quero ser limpo, Senhor, eu quero ser salvo, Senhor, eu quero ser batizado, Senhor, eu quero viver esse novo tempo de refrigério, Senhor, eu me arrependo, Senhor, eu quero viver uma nova vida na Tua presença, Senhor, eu quero viver os meus melhores dias, os meus melhores tempos, os meus melhores anos aqui nessa terra, Senhor, mas eu quero viver a minha eternidade contigo nos céus. Aleluia. Aleluia. E eu já estou terminando, irmão, mas jamais vamos alcançar a tão sonhada vida eterna. Jamais vamos alcançar a tão sonhada promessa de Deus, irmãos, se não quisermos viver essa vida de santificação. Se não quisermos fazer as nossas escolhas, irmãos, de querer viver essa eternidade da gente com Deus. Precisamos começar a praticar aqui. Começamos a praticar a partir de hoje, que essa igreja saia daqui com esse pensamento, com esse desejo. Eu posso viver o melhor dessa terra, eu posso viver os melhores desse tempo, mas eu posso me preparar para aquele encontro final com Cristo e viver uma vida eterna e não perder todo o tempo que eu passei dentro daquela igreja. O Senhor, nessa manhã, Ele vem falar com a sua igreja essa palavra de alerta, onde você quer passar a sua eternidade. Aleluia. Olha, queridos, o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O Evangelho de Marcos, capítulo 8, 36, palavra de Jesus Cristo. Mas o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, perder a sua alma? Talvez, irmãos, muitas
outras pessoas possam pensar. E é dessa forma que muitos estão pensando. O Evangelho é uma coisa que nos limita a viver uma vida, a não fazer isso, a não fazer aquilo. Talvez muitas pessoas estão dizendo: eu quero curtir a minha vida, eu quero tirar onda, e quando eu já estiver cansado, eu estiver velho, eu vou pensar em ser crente. Mas uma coisa eu quero te dizer: a tua vida pertence a Deus. Amém? É Ele que libera. Entendemos pela sua palavra que os nossos tempos já estão contados, estão escritos, determinados por Ele. Por isso eu quero lhe dizer: está destinado a morrer só uma vez e enfrentar o juízo final. Por isso o teu tempo é hoje. Para você que está aqui, a palavra de Deus é: se santifique mais, se aproxime mais para perto de Deus, para que você continue tendo uma vida abençoada e mais abençoada aqui, e que você possa estar reservando essa vida ao lado de Deus na eternidade. Ao homem está destinado a morrer só uma vez, e depois vai enfrentar o juízo eterno. Hoje é o tempo para você escolher. Hoje é o tempo para você rejeitar. Você que está vendo, ouvindo essa palavra, o seu dia, o dia hoje é o tempo para você escolher a Jesus ou rejeitar a Jesus. A Bíblia não fala de uma nova oportunidade após a morte. A palavra de Deus, em Hebreus 4:7, vai dizer: se hoje ouvirem a sua voz, não endureça o vosso coração. Venha para Jesus. Você que está afastado, venha para Jesus. Você que ainda não teve a alegria e a felicidade de ter esse encontro com Jesus, esse é o encontro que muda a vida. Venha viver essa experiência pessoal. Aleluia. Olha, querido, eu quero concluir essa mensagem, mas eu quero dizer para você: não desperdice o precioso tempo que Deus lhe deu. Amém? Amém. Diga para a pessoa que está do seu lado: não desperdice esse precioso tempo que Deus lhe deu. Aleluia. Sabe por quê, irmão? A melhor vida é aquela que é vivida na presença do Senhor. Aleluia. Olha o que diz, irmãos, a segunda carta de João, no capítulo 2, no versículo 17, e eu já estou finalizando. A palavra de Jesus vai dizer: olha, o mundo passa,